Olá, boa tarde. Mais um Expresso Forense. Calma, que vai. Boa tarde. Mais um Expresso Forense. Uma noite chuvosa. E vamos falar de Tribunal do Júri. Boa tarde. Olá, Cíntia. Como é que você tá? Deixa eu ver como que eu faço para aceitar a Cíntia. Aqui. Isso. Aqui. Tudo bem? Acho que eu consegui. Vamos ver. Vamos aguardar a doutora Cíntia. Vamos ver a doutora Cíntia chegando no nosso Expresso Forense. É uma satisfação muito grande, doutora Cíntia. Boa noite, doutora Tatiana Campos. Pronto, minha amiga! Aê. Doutor Alberto, como é que vai? Satisfação. Que saudades, viu? Fábio, que satisfação, doutor Fábio. Doutora Rosa Ramos. Cíntia Polidoro, minha amiga, obrigada de você ter aceitado o nosso convite aqui do Expresso Forense. É uma honra muito grande poder te receber e poder falar de um tema tão importante para a advocacia. Expresso Forense te agradece e cumprimenta a todos os presentes, a todos aqueles que nos prestigiam nas nossas lives. Olá, Manuel, como é que vai, meu amigo? Saudade de você, viu? O Expresso Forense de hoje tem a honra de receber a doutora Cíntia Polidoro. A doutora Cíntia Polidoro é especialista em Tribunal do Júri, pós-graduada em Ciências Penais, é professora universitária, advogada, militante, especificamente nessa área que nós vamos conversar hoje, e é presidente da Comissão de Ensino do Tribunal de Júri da OAB de São Bernardo do Campo. Expresso Forense agradece, meu nome é Carmela Delísola e tenho a satisfação de recebê-la, doutora. Boa noite. Boa noite, professora doutora Carmela, a satisfação é minha. Muito obrigada pelo convite, me sinto super honrada, quero agradecer aqui imensamente, parabenizá-la pelo Expresso Forense, Obrigada. uma iniciativa que já é um sucesso, agradecer a todos que estão nos acompanhando, falar um pouquinho aí sobre o Tribunal do Júri, muito importante, né? Hoje tão em alta, e estou à disposição sempre que precisar. E sabe o enorme apreço e carinho que eu tenho pela doutora, né? Muito obrigada. E é recíproco, viu, Cíntia? Ah, Muita gratidão. Mas vamos lá. O Expresso Forense tem como objetivo realmente tratar de questões importantes para a advogada, para o advogado, no seu exercício profissional. E hoje vamos falar do Tribunal do Júri. Eu acho que parece que foi meio combinado, né, Cíntia? Tem aí uns vídeos rolando aí na internet também, falando de Tribunal do Júri, da conduta de um advogado na defesa. Mas, doutora Cíntia, vamos lá. O que é, afinal, esse Tribunal do Júri? Carmela Xará, prazer em te ver. Boa noite. O que é o Tribunal do Júri? O que constitui? Quando é que cabe? isso. Vamos falar um pouquinho, fazer então aqui um bate-papo. Nós não vamos conseguir esgotar todo o assunto, até Claro. porque é muito complexo, né? Mas é importante a gente colocar que o Tribunal do Júri, ele é um instituto ligado à nossa justiça para apurar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, o Tribunal do Júri é para os casos de crimes em que a pessoa será julgada não por um juiz de direito, um juiz togado, mas sim por sete pessoas escolhidas do povo que irão fazer o julgamento, se vai absolver ou condenar o acusado, ou até mesmo eventual desclassificação de crime. Quem dá a pena é o juiz, mas são os jurados, sete pessoas do povo leigos, que vão depois na votação
final, depois que ocorrer todo o plenário na votação final em sala secreta, vão dizer se o réu é inocente ou se eles absolvem ou condenam o acusado. Então, o povo julgando o próprio povo. Por isso que é tão comentado, tão propalado, e não atua para todos os crimes. São Isso que eu só ia para te alguns. se não é para todos, porque às vezes a gente vê nos filmes, seriados, né, norte-americanos, parece que está sempre em cena assim, aquela, uma forma que, na verdade, não é bem a nossa, né? Quando é que cabe, afinal de contas, doutora Cíntia, o tribunal de júri? Quando é que vai realmente o acusado para o júri popular, né? Muito bem pontuado, viu, professora? Não são todos os casos, o nosso tribunal do júri é diferente do sistema americano, né? Nós temos aqui algumas nuances, por exemplo, no sistema americano, para se condenar ou para se absolver o acusado, precisa de unanimidade entre os jurados. Aqui não, aqui é por votação da maioria, existindo 4 votos condenando ou 4 votos absolvendo, para a demais apuração e já se dá o veredito para exatamente preservar a identidade dos jurados, para que fique um processo bem sigiloso, no sentido de não se descobrir qual foi o jurado que absolveu ou qual foi que condenou, para evitar eventuais represálias. E realmente não são todos os crimes, são somente os crimes dolosos contra a vida. Então, o homicídio doloso, tentado ou consumado, vai para o tribunal do júri. O sistema ele é bifásico, né? A O que que primeira é? O que que fase, seria esse bifásico? isso, sistema bifásico, são 2 fases. A primeira passa pelo juiz comum. E esse juiz poderá absolver, poderá condenar ou poderá pronunciar. Pronunciar é mandar o réu para o tribunal do júri, aonde, depois de estabelecido o plenário, né, todo montado, depois que o Ministério Público faz a sua acusação, sustenta a sua acusação e a defesa sustenta a sua tese, então os jurados eles vão para a sala secreta. E lá eles vão fazer essa apuração, por isso que a gente fala que são 2 fases, porque na primeira é o juiz que vai determinar se vai para a segunda fase, que é onde vai ser instaurado o plenário. Entendi. Ouvir as testemunhas, vai ouvir o réu, vai fazer todo o trâmite, e depois vai ter o julgamento pelos jurados. Então, não são todos os casos, porque se o crime for desclassificado desde o início, quem vai julgar é o juiz comum, o juiz Quando, togado, que nós chamamos. quando a senhora Então, fala desclassificado, portanto, não seria um crime contra a vida praticado de forma dolosa, né? Pode ser não de seria forma um crime na culposa, por forma. exemplo. Isso, exatamente, na forma culposa. Então, nós temos os crimes de homicídio doloso, tentado ou consumado, infanticídio, abortamento, abortamento de terceiros, instigação ao suicídio, né? Aquele que auxilia, instiga ou promove o suicídio também cai no crime do tribunal do júri, tá? Então, o suicídio, a pessoa que tira a sua vida, ela não comete crime, mas aquele que auxilia, aquele que induz, aquele que incute na cabeça da vítima para ela se suicidar, incentiva de alguma forma o suicídio, esse está sujeito a ser julgado pelo tribunal do júri, que são 7 jurados que vão fazer depois no final. Então, ele fica submetido a esse sistema bifásico, que foi o que nós conversamos, de 2 fases. Porque pode ser que logo no início da instrução criminal inicial, ele tenha a sua desclassificação. E aí não vai mais para o plenário, não vai para júri.
Se ele não for desclassificado nem absolvido, o juiz vai fazer uma decisão de pronúncia. Então, vai se instaurar o plenário, após a seleção, né, após o sorteio de 7 jurados, sendo que deve ser instaurado 25. Desculpa que minha câmera caiu aqui. Agora voltando. Acontece. Acontece, foi. Eu fui puxar o fio e sem querer Mas faz parte. desfoquei. Mas é É. isso. É que nós estamos ao vivo, né, doutora? E aí, ao vivo é esse Exato. Aqui não bate-papo. está ensaiado, não. Nós Não estamos está ao ensaiado. vivo, falando aqui sobre o Tribunal do Júri e falando com uma pessoa especializada que faz júri, né? Isso que é importante. Que tem a prática, né? Isso é muito importante. Exato. Mas a senhora estava falando da composição? Da composição. Então, para se instaurar o júri, precisa ter 25 pessoas do povo. No mínimo 15, senão não tem plenário, né? Não tem quórum. Então, tendo pelo menos 15 pessoas que são selecionadas e vão para uma lista, são pessoas tidas como probas, e é da mais variada forma. Nós temos mecânicos, auxiliares, bancários, psicólogos, até mesmo acadêmicos de direito ou formados. Então, não tem uma regra específica, basta ter idoneidade e ser probo que você pode se inscrever e fazer parte dessa lista. Eles são convocados para o dia do plenário, e desses, precisa ter 25, é o número que o Código Penal estipula. Pelo menos desses 25, 15 precisam estar na composição, senão não tem quórum. Desses 15, 7 serão sorteados. Eles são leigos, eles não podem se comunicar, eles precisam ficar atentos a tudo que vai ser processado, tudo que vai ser sabatinado ali, para no final eles estarem convictos, sem dúvida nenhuma, do seu veredito, porque é eles que vão conduzir o destino daquele acusado. Eles é que vão determinar se aquele acusado merece uma pena ou se ele merece uma absolvição. Sendo que desses 7 jurados, tanto o promotor como a defesa podem recusar até 3. Por isso que tem que ter no mínimo 15. Porque como é que eles fazem essas escolhas, hein, doutora Cíntia? Como é que é feita essa escolha? Você pode ser intimado, então tem um banco de dados, né? Que na própria vara você pode ir lá, quem é a pessoa interessada pode se inscrever, ou pode solicitar para escolas, pode solicitar para o cartório eleitoral. E o advogado, doutora, tanto da acusação quanto da defesa, eles têm que prestar atenção em alguma coisa? Como é que funciona assim para identificar esses jurados? Como é que ele faz isso? É interessante, a gente tenta sempre de alguma forma, né, tentar buscar o substrato daquele jurado, mas nem sempre é possível. É uma caixinha de surpresa, na verdade. Existem teorias, você recebe uma lista dos jurados que tem o nome e a profissão. Existem profissões ou atividades que nós desenvolvemos em que elas podem ser mais restritas ou mais amplas, mas isso também é uma forma geral de análise, porque cada indivíduo é um ser per si, né? Então, a gente tenta buscar, por exemplo, às vezes no Tribunal do Júri, tenta-se buscar, olha, se é um réu que matou uma mulher, por exemplo, você então não colocar mulheres para julgar, colocar homens. Mas essa não é uma máxima pelo que se vê na prática, porque a gente às vezes encontra pessoas com maior retidão ou menos retidão, independentemente do sexo ou da sua opção sexual. Então, é um complexo, né, que faz tudo aquilo chegar a uma conclusão. Então, não se tem
pega psicólogo, então recusa professor, recusa advogado, mas a gente sabe que geralmente quem trabalha na área de professor, psicologia, quem conhece mais a história, a sociologia, tende a ser mais humanizado. É uma tendência, mas não dá para se garantir, porque cada pessoa é um conjunto de formação sociopsicológica e cada um cria a sua imagem pessoal e a imagem perante terceiros, né? E que às vezes a gente não sabe o histórico daquela pessoa. De repente, aquela pessoa pode ter sofrido algum tipo de lesão ou ter passado na Alguma família alguma experiência, né, situação negativa que reporta essa negativa. lesão. A tendência, né? A tendência dessa pessoa é muitas vezes condenar, porque quando o réu chega ali no plenário, ele já chega praticamente condenado. Sim. Né? Então, é um trabalho muito intenso, principalmente da defesa, nesse aspecto do tribunal do júri, não que o promotor trabalhe menos, pelo contrário, mas é o aspecto de poder trazer o outro lado da situação e, muitas vezes, fatos e acontecimentos que não estão no bojo de um processo ou de uma peça acusatória, porque o promotor, como ele é o órgão acusatório, apesar dele poder pedir a absolvição do acusado, o promotor, ele tem um interesse em perquirir a, a condenação. Por isso ele é o órgão acusatório. Então não quer dizer que ele vá fazer isso, mas a tendência é É a essa. acusação. Né? A Então, função primordial dele é fazer a justiça e provar que o réu é o acusado, porque sobre o réu já existe a presunção de inocência. quero registrar e agradecer a presença do doutor Anderson. Muitíssimo obrigado pelo carinho, está aqui prestigiando um grande profissional, procurador do município de São Bernardo, doutora Cris, doutora Daniela, doutor Gustavo, muito obrigado. Doutor José Miguel, salvo engano, disse que é seu fã por conta do seu desenvolvimento profissional. Realmente, a doutora Cíntia tem um histórico, uma experiência muito grande no Tribunal do Júri. E aí eu queria fazer uma perguntinha assim. Conta para a gente aí alguma experiência sua, que, assim, pitoresca, que você vivenciou no Tribunal do Júri. Eu sei que você é experiente e tem N histórias, a gente estava conversando. Tem uma, assim, para elucidar, para a gente dividir aqui com os nossos advogados e advogadas? Existe sim, professora Carmele. Muito obrigada, um beijo a todos. Também sou fã número um. Forte abraço, doutor José Miguel, e a todos aí que estão nos assistindo. Não dá para eu cumprimentar todos, mas agradeço de coração. Existe não só casos em que eu passei, mas outros também de colegas. Mas eu tive um caso muito interessante que veio pela Defensoria Pública de um réu pobre acusado de homicídio e faltavam 10 dias para ocorrer o plenário quando eu fui nomeada para atuar nesse caso. Então, o processo já estava bastante avançado, já tinha ocorrido a primeira fase do Tribunal do Júri, ele já tinha sido pronunciado, foi entrado com recurso para tentar desclassificar o crime ou até mesmo absolvê-lo, manteve a decisão e ele foi para plenário. E quando eu peguei o processo já estava com 2 volumes. Então, cada volume tem 200 folhas, então já estava próximo de finalizar o segundo volume para iniciar o terceiro. E era um fato muito interessante, porque existiam 2 testemunhas que eram protegidas. Então, uma foi apelidada de alfa, outra foi apelidada de beta, para se manter o sigilo das informações. E ambas, em seu depoimento, tanto na delegacia como na instrução criminal, afirmavam que o réu tinha cometido o homicídio, estava na cena do crime, que elas viram, então elas se colocavam como testemunhas oculares do fato e confirmavam que ele estava dirigindo
o carro e que ele desceu do carro, atirou, inclusive colocou o corpo dentro do carro, era um Gol branco na ocasião, e levou o corpo para ali para ser despachado depois em outro local. E ele não tinha um antecedente Criminal. bom, Ah, ele tinha um antecedente criminal bem extenso, ele já tinha um tráfico de drogas, ele já tinha uma um usuário, um tráfico, um homicídio em Diadema também, respondendo esse homicídio em São Bernardo, e uma falsidade ideológica. Então, ele não tinha um perfil de bons antecedentes. E quando eu peguei o processo, eu achei que era já um processo encerrado e que nós iríamos fazer sim a defesa dele para tentar diminuir a pena, tirar alguma qualificadora do crime, trabalhar em prol de desmistificar alguma coisa, mas ele não tinha atenuante. nenhuma, é, ele atenuantes, ele não tinha nenhuma prova ao seu favor, nem testemunhal, nem documental. E, e eu fui então até o CDP conversar com o acusado antes da realização do júri. E ele foi bem franco comigo. Ele falou: doutora, não fui eu que cometi esse crime. Eu estava internado no dia dos fatos e naquele horário, e eu passei por uma cirurgia de fêmur. Eu estava com um extensor no fêmur, porque eu fiz essa cirurgia, eu fiquei 40 dias em casa e depois eu tive que voltar para retirar esse extensor. Então, E não eu tinha falei, como. então ele tinha um álibi, não só, a gente às vezes costuma falar álibi, né? Acha que é coisa forjada, montada, Sim, sim. invenção do advogado, ele que maculou tudo, combinou tudo com o acusado para acontecer isso. E eu falei, mas interessante, por que que isso já não foi juntado desde o início do processo, né? Você está 5 anos preso, porque no de Diadema, no homicídio de Diadema, ele tinha sido absolvido. O tráfico, ele foi absolvido também, porque na prova técnica constatou que não era só a cocaína que foi extraída, existia uma substância não identificável, e em virtude disso invalidou todos os demais atos do processo. A falsidade ideológica ele já tinha cumprido, não devia mais nada para a justiça. Então ele só estava preso por esse processo em São Bernardo, ele já estava preso por 5 anos. E eu falei, você está aqui por 5 anos e ninguém pegou esse laudo? Ele falou, eu não tenho ninguém, doutora, eu não tenho ninguém por mim. E então eu tive que ir até o hospital requerer, né, a cópia do prontuário dele, Da cirurgia. da cirurgia, consegui a tempo de juntar no Usar. processo, porque toda e qualquer prova que você for usar em plenário precisa ser juntada com 3 dias úteis de antecedência para a ciência do promotor. Então, eu não poderia, por exemplo, aqui não cabe, né, aquelas coisas que a gente vê em filme, como você bem colocou no início, né? Eu tenho a prova, você É, entrar ali, eu tenho a prova, seria legal, seria um nada caso a ver, né? típico. A hora que instaurasse o júri, eu tenho a prova, mas eu não posso discutir nenhuma prova, a não ser aquelas que estão nos autos. Então, eu tinha que juntar com urgência, e eles ainda me pediram 15 dias para me entregar o prontuário. Então, eu tive que conversar lá com a direção do hospital, explicar a urgência, que eu não podia aguardar, e foi encontrado o laudo dele. Agora, o laudo dele, médico, o seu prontuário, a sua cirurgia. No dia e no horário, ele estava internado, inclusive. Conseguimos obter a cópia, juntar no processo a tempo. O plenário foi iniciado, foi feito a votação, o sorteio dos jurados, foi instaurado todo o plenário e na fala do promotor, o promotor pediu a absolvição do acusado, porque não tinha uma prova documental. Agora, eu fiquei numa dúvida, e é essa que eu acho
a grande polêmica da questão, né? Ao mesmo tempo que virou um processo fácil, que não era, virou fácil porque ele tinha essa prova cabal de que ele não estava ali. Olha, duas testemunhas que confirmaram, né? Estavam protegidas. Eu vi ele na cena do crime, eu vi ele atirando, eu estava na sacada e de repente você está com o laudo médico. Está com laudo médico para ver como também a prova testemunhal é falha, infelizmente. E se não fosse isso, pelo histórico dele, pelos antecedentes, por essas testemunhas, exatamente, a chance dele era mínima. E quem queria dar ouvidos, muitas vezes, a ele e acreditar na palavra dele que ele era inocente, né? Então, foi muito interessante porque trouxe bastante essa análise. Mas isso é a demonstração de um profissional combativo, né? Você foi atrás, você foi buscar as informações, realmente para poder buscar a defesa do seu cliente, né? Do acusado, no caso. Quero registrar e agradecer a presença ilustre do doutor Clito Guimarães, foi procurador de justiça, professor titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Satisfação, meu amigo. Muita honra tê-lo aqui conosco. Assim, cumprimento também a Beth e todos os demais presentes. Doutora Cíntia, conta para nós assim, qualquer um pode atuar no Tribunal do Júri? Como é que funciona? A atuação do Tribunal do Júri depende única e exclusivamente da carteira de ordem. Você cursar, né, fazer a faculdade de Direito, concluir o seu curso, para fazer o exame de ordem, estando com a carteira do advogado, você está habilitado para atuar em qualquer tribunal, em qualquer instância, em qualquer área. Então, para atuar no Tribunal do Júri, legalmente, basta ter a sua carteira profissional, a carteira do advogado, a vermelhinha que a gente chama, né? Basta ter. Porém, o Tribunal do Júri, devido à sua complexidade, é importante que o advogado, de alguma forma, se especialize, que tome conhecimento, porque ali, como a defesa ela é oral e requer análise de toda a parte técnica processual, é importante o advogado se especializar com cursos, com acompanhamento em fórum, às vezes tem alguns até que já foram jurados, tudo para ajudar nessa especialidade. Existem cursos pela Escola Superior da Advocacia e outras instituições também que oferecem para que o advogado ele tenha a sua convicção, né, que ele desenvolva. E que devidamente capacitado, né? Capacitado. Para as peculiaridades do Tribunal do Júri. É uma área um tanto quanto peculiar, eu concordo, e realmente precisa ter. A senhora fez algum curso para dar essa dica para aquele advogado, aquela advogada que tem interesse? Como que foi a sua trajetória, principalmente como mulher, né? E o pessoal, que é uma área um tanto quanto mais voltada, não tão voltada para a área feminina, mas vejo que grandes colegas de profissão estão enveredando, e eu acho isso muito importante. Queria saber qual foi a sua trajetória, até para dar essa dica para um profissional que tem interesse, gosta, mas ainda não teve a oportunidade de se capacitar. Qual seria assim, a sua expertise? Como que você chegou nisso, doutora Cíntia? Ah, legal, muito bacana. Então, eu concluí a faculdade de Direito, tirei a minha carteira, e para você atuar no particular não precisa, mas se você quiser atuar pela Defensoria Pública, através do convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, você precisa comprovar, além de você ser formado e ter a carteira da ordem, você precisa comprovar que você tem 5 júris realizados para demonstrar exatamente essa experiência, essa especialidade, para evitar aventureiros, porque precisa primeiro estudar bem o processo, estar bem antenado e sabendo de todo o trâmite processual. Então, o advogado ele tem que ser um estudioso.
E ele precisa dedicar o seu estudo para a técnica voltada do tribunal do júri. Ou você precisa ter 2 tribunais do júri realizado, mais um curso de extensão universitária pela Escola Superior da Advocacia. Eu tive a honra de ter feito um curso pela Escola Superior da Advocacia, pela núcleo da ESA em Santo André. Quero deixar aqui um abraço para a presidente, a Tartucci, Andréa Tartucci, né? Que é a presidente lá de Santo André, promoveu esse curso pela Escola Superior da Advocacia, que é um curso de especialização e que capacita para que a pessoa possa atuar pela defensoria pública e assim como nos particulares. Então, é um curso que vai desde a parte inicial, da parte do inquérito policial, até recursos, com oratória, com, com a matéria bem específica, até o doutor Yoshida, que foi nosso professor Alberto, e o está aqui nos Alberto Yoshida. prestigiando. Ele está aqui, um forte abraço. Ele deu aula de criminalística para gente, medicina legal, sobre toda essa parte, e parte de recursos, de habeas corpus. Olha aí, estou recebendo até um boa noite, professor, aqui da Mar. Boa noite, Mar. Mar RI 23. Um beijo, obrigada. Não sei se é para você ou se é para mim, porque a gente que tem essa mania de professora, né, doutora Carmela? Não é? Saudades, Alberto, também. Quero registrar a presença do doutor Renato, do doutor Vanderlan. Muito obrigada por estarem aqui prestigiando o nosso trabalho. A Elizabeth Mitico está fazendo uma pergunta, deixa-me ver. Quais as habilidades, qualidades que o profissional precisa desenvolver para poder trabalhar no júri, doutora Cíntia? Primeiro precisa gostar, né? Eu ia falar, Gostar, precisa. precisa gostar, precisa ter uma paixão por isso, porque o júri, ao mesmo tempo que ele é apaixonante, ele também tem seu lado de algumas decepções, porque também não é fácil quando conclui um júri e os jurados muitas vezes podem optar pela não absolvição, né, pela condenação, e você ouvir ali uma sentença de 16 anos, 18 anos, 30 anos, a família muitas vezes está ali e é pesado, é muito doído. Se é doído para a família, para a gente também, que é advogado, que fez de tudo ali, mas a principal habilidade que precisa desenvolver é o gostar, se interessar, estudar. O preparo, ele vem exatamente pelo interesse, porque quando você se interessa, você se intera, você estuda, você participa. A habilidade que precisa ter é a habilidade de todo e qualquer profissional, desempenhar bem a sua função. Então, precisa desenvolver algumas técnicas, algumas habilidades. Precisa, mas a habilidade principal é fazer o curso de direito e se direcionar, né? Direcionar o seu estudo para aquilo, conhecer bastante sobre perícia, sobre provas técnicas, conhecer bastante a legislação penal, processual penal, constitucional, ter a convicção daquilo que está falando, porque quando a gente fala com convicção, a gente consegue talvez convencer, porque se eu ficar na dúvida e entender que o tribunal do júri é um complexo de situações. O advogado é apenas um dos instrumentos da justiça, né? Ele é um dos pilares da justiça e não existe hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Cada um está desempenhando o seu papel, a sua função, em que se tem uma tese acusatória e você vai desenvolver uma tese defensiva, uma ou várias, porque você tem infinitas possibilidades de defesa do acusado, né? E aí, esse embate que é muito bonito, em que você coloca o porquê que ele merece a pena, é isso que o promotor de justiça faz.
Por que que ele merece a pena? Onde que estão os elementos que levam a sua convicção íntima, a convicção íntima do jurado, a fazer, a chegar naquela decisão? Então, eu preciso também da defesa para fazer a antítese, né? A tese, a antítese, que é a defesa, para falar, olha, existem todos esses elementos, mas será que esses elementos, eles são frágeis? Aonde que está o ponto frágil? Será que isso é o suficiente para condenar alguém? Se eu tenho se ele tem o direito de defesa, por que que também a acusação não levou em consideração tais e tais aspectos, tais e tais elementos, contradições, para que eu possa efetivamente colocar uma pessoa atrás das grades, porque se a vida é o nosso maior bem jurídico, a liberdade é o segundo maior que nós temos depois da vida. Então, não existe pessoa que não mereça uma defesa. E a defesa, ela vai se pegar nisso, nesses detalhes. Então, qualquer pessoa que goste, que é apaixonado, que queira fazer o tribunal do júri, ela pode se especializar com cursos, como ela pode se especializando no seu dia a dia, né? Porque a sua experiência, a sua capacidade, é colocar a sua convicção ali para os jurados e aguardar a decisão. Olha, a Thaís está dizendo, Polidoro, sua linda, o pessoal ama realmente a atuação da doutora Cíntia. Eu acho que foi a Mar que fez uma colocação que acabou rodando aqui a tela, não, acho que foi. Ela diz assim, doutora Cíntia, Tribunal de Júri tem alguma coisa a ver com arte cênica? Alguma coisa para ver com as artes cênicas? Como é que funciona isso? Explica para a gente. A senhora que atua, a senhora que realmente defende o acusado no Tribunal do Júri, tem alguma coisa a ver, hein, Cíntia? Muito legal, muito bacana essa colocação. Existe no Tribunal do Júri a plenitude da defesa. Mais do que a ampla defesa, a plenitude é onde você desenvolve toda e qualquer habilidade. E a encenação, ela faz parte disso, não que seja um teatro. Mas, quando eu quero convencer, eu posso utilizar de todos os elementos para essa convicção. Eu não estou adestrita só a uma prova técnica. Eu posso utilizar a literatura, a história, eu posso utilizar a questão social, eu posso utilizar artigos de jornais, eu posso fazer todo um arsenal, né? E aí é onde parece uma encenação, porque são tantos elementos que podem vir para você exercer a plenitude da defesa. Eu posso usar da música, da multimídia, eu posso até encenar a cena do crime, né? Encenar, simular a cena do crime, tudo para poder ficar o mais perto do real possível, dos fatos daquele dia, daquele acontecimento, trazer à baila tudo isso aos jurados para que eles possam sentir com fervor, né? Que é isso que se busca, é o fervor dos jurados, porque se o juiz ele julga de acordo com as provas produzidas nos autos pelo conjunto probatório, ele não pode levar em consideração só uma prova, eu tenho que lembrar que no júri são leigos. E os leigos têm essa habilidade, às vezes, de julgar pela intuição, mas eles também querem aquilo que demonstre que aquela intuição deles está correta. Então, esse arsenal meio cênico faz parte, sim, do Tribunal do Júri, mas não é um teatro, para achar que está teatralizando. Eu não vejo como essa forma pejorativa, mas sim como na tentativa de buscar que aquela intuição da coisa, eu acho que ele é culpado. Se alguém tiver, agora nós estamos nessa época da pandemia, mas se alguém tiver a oportunidade de assistir, pelo menos assistir um júri, assista, porque é muito interessante. No começo você às vezes está convicto de que ele é culpado mesmo, dali a pouco você fala, não, acho que não é, não é, não é, você fica meio que no embate, assim, até que chega uma hora que fala, bom, agora tem que decidir, né? Então, pode falar. Não, termina. Pode terminar. Então, essa parte faz até com que o advogado, ele
tanto da acusação como da defesa, como é muito oral, é muito pele, é muito corpo, é muito dinâmico. Então, às vezes, você faz, veja só, eu falando com você, gesticulo muito, já é meu isso, então eu não consigo ficar, né, aquela coisa muito parada, como Paradinha. só um orador. Então, a oratória, as artes cênicas, você desenvolver essa parte de não ter inibição de falar em público, você desenvolver o seu jeito, a sua trajetória, é muito importante. É muito E importante. a Elizabeth, inclusive, fala, é, não só a arte cênica, mas quem sabe, o júri, né, se aplica, né, não só nessa questão, mas quem sabe faz ao vivo, não é isso, Beth? É isso que você falou? Ah, Faz ao vivo, achei ótima a é colocação. verdade. A gente faz um relatório de tudo que você vai falar, pelo menos pontuando os pontos principais, né, para você não esquecer, porque a gente fica com aquele nervosismo de dar um branco e de esquecer alguma coisa, de se enrolar, de não falar direito. Então é importante fazer um roteiro, E lá né, nas, colocar os pontos principais, as folhas do processo, tudo isso para ir dirigindo, né, a sua tese. Mas ali na hora, é na hora, e tem coisas que você nem pensou e que surgem na hora, tem outras que você pensou na hora, você fala, não, isso não vai cair bem nesse momento. Então é muito espírito, é muita presença, né? Então acaba sendo, de certa forma, uma encenação, porque também não é real, né? Você tenta trazer a realidade, muitas vezes através da encenação você faz isso. a respeito dessa questão da plenitude de defesa, eu tenho uma perguntinha que é o que está rodando aí nas redes sociais, eu vou deixar para o É, final, tá? Eu sei que está tá todo mundo bom. com cosquinha querendo. Qual é a opinião da doutora Cíntia sobre essa questão da defesa no caso da Tatiana? Mas eu vou deixar isso para o finalzinho, para o finalzinho. O doutor Anderlan está perguntando, doutora Cíntia, na sua opinião, os juízes criminais tendem a ser mais garantistas ou legalistas? No exemplo apontado, houve excesso de formalismo, desprezando as garantias do contraditório? Qual a sua opinião, doutora? Obrigada pelo carinho, Johanna. Saudades, belíssima. O que você Doutor acha? Vanderlan, forte abraço, um grande advogado aqui em São Bernardo do Campo, meu colega, meu amigo, um forte abraço. É muito interessante, né? Mas na prática a gente vê juízes, eles têm a tendência de condenar. Não são todos, existem absolvições, mas a tendência maior é a condenação, até porque existe uma estatística que, em média, de 11% dos crimes que ocorrem, somente 11% vão para a justiça. Então, em virtude do aumento da criminalidade, em virtude desse estudo, em virtude do Conselho Nacional de Justiça, porque existe toda uma estatística de cada processo que entra, cada processo quantos foram absolvidos, quantos foram condenados, naquela vara, quais são os crimes que mais absolveu ou que mais condenou. A tendência é, se houver algum elemento de prova, às vezes nem é uma prova contundente, uma prova cabal, mas às vezes, na prática, o indício já vira prova. Então, existem sim, nós temos ótimos juízes garantistas aqui em São Bernardo, principalmente, mas é uma tendência do judiciário de uma forma geral, não é aí específico, né? Mas de uma forma geral, a tendência, até porque nós somos, por mais imparcial que o juiz seja, na hora dele julgar, ele tem que dar a sua opinião. E nós temos uma tendência a condenar, a absolver, né? Nós temos a tendência de que é mais fácil você acusar, você já fica assim, onde tem fumaça, A fumaça? a fumaça tem fogo. Então, qualquer fumacinha do bom direito, às vezes, na prática, vira uma prova robusta. O que, se for levar pela técnica, E não por vezes deveria a ser. gente vê até a condenação advinda do clamor social, né? O camarada já chega Exatamente. condenado. Quando Né?
Isso mesmo. Quanto mais repercussão teve na mídia, mais difícil é a defesa. Doutora Cíntia, já partindo já para o encerramento, passou muito rápido, muito gostoso esse papo. O bate-papo está muito gostoso. Existem teses defensivas no júri? Como é que funciona? Quais seriam? Que dicas você dá aí para os advogados que eles fiquem atentos com relação a essas técnicas? O que você pode orientar? Existem inúmeras teses defensivas. Nós vamos pegar as teses defensivas lá no Código Penal, no artigo 21, 22, 23, 24, 25 do Código Penal, né? Existem inúmeras. A maior delas é você pedir absolvição por falta de provas, ou porque não é o autor do crime, legítima defesa de terceiros ou a própria, estado de necessidade, exercício regular do direito. Nós temos o cumprimento, o dever cumprido, né, o cumprimento legal, e nós temos a imputabilidade penal. Então, teses defensivas é o que não falta. Você pode elencar várias, nem tudo é legítima defesa, né? Mas, se existir o processo à legítima defesa, ela deve ser trazida, porque todo advogado fala a mesma coisa. Não é que fala a mesma coisa, é porque às vezes são casos em que eles acabam se repetindo em situações e que às vezes a prova ela é frágil, mas aos olhos daquele que está julgando, ele não entende por essa fragilidade, o que não deveria, porque o nosso sistema, como bem colocado pelo Dr. Vander, ele é garantista, no sentido de que, se houver 1% de dúvida, essa dúvida tem que ser maior do que a, a condenação em si, né? Porque se eu tenho 1% de dúvida, eu não estou totalmente convicto. Se eu não estou totalmente convicto, ou se tem uma prova em que me dá essa dubiedade, por que que eu vou colocá-lo atrás das grades? Nós temos vários erros judiciários e é por isso que o Brasil, pelo menos até agora, né, já de uns bons anos para cá, não adota mais a pena de morte, porque nós já tivemos pena de morte aqui no Brasil e ela foi demonstrada de grandes erros, grandes falhas, e você não tem muitas vezes como reparar mais. Com certeza. Com certeza. Então, é esse o olhar que a defesa precisa ter, até porque no nosso sistema o advogado ele é preponderantemente da defesa, ele só vai atuar na acusação quando ele for assistente do Ministério Público. Mas, na sua grande maioria no tribunal do júri, ele vai atuar na defesa. Então, ele precisa estar bem amparado pelo sistema garantista para poder trazer esse liame, né, para os jurados ou até mesmo para o juiz, conduzindo o processo para aqueles pontos em que ele pode chegar à convicção ou de que não existem provas suficientes, ou que o acusado não é o autor do crime, ou que existe alguma causa excludente de licitude, ou excludente de culpabilidade, que são um dos elementos de defesa. Né? Nós temos a desistência voluntária, por exemplo, o arrependimento eficaz. Então, a defesa é muito rica. Nem sempre a gente vai conseguir o objetivo, porque o advogado ele trabalha pelo meio para se chegar àquilo, né? Não pelo resultado. Mas se você desenvolver um bom trabalho, você tem muita chance de conseguir uma absolvição do seu cliente, uma melhora, e eles vão entender que você lutou por aquele processo. E aí você vai estar bem preparado. Nossa, os seus olhos brilham, Cíntia. Impressionante a sua paixão pelo Tribunal do Júri. Eu a conheço, não é de hoje. Sei do seu entusiasmo pelo júri, né? Abraçou a presidência da comissão da OAB de São Bernardo do Campo, justamente nesse segmento, nessa matéria. E uma mulher de garra, de brilho,
assim, eu acho assim, entusiasmante. Eu que não sou da área penal, eu fico encantada com o teu conhecimento e com a tua energia em buscar, né, a proteção ou a defesa daquele que é acusado no tribunal do júri. Me encanta. Na verdade, nós no direito não somos conhecedores de tudo, né? Então, é sempre bom estarmos especializados ou estarmos ao lado de pessoas de tão alto nível quanto a da Cinti e especializados, nesse caso, no tribunal do júri. Me encanta, principalmente pelo fato de ser uma mulher jovem e que tem um currículo maravilhoso no júri. Cíntia, mas eu queria saber uma coisa. Antes de eu ir para a Obrigada, eu não pergunta mereço final. tudo isso. Mas, olha, eu quero saber, antes de eu entrar na pergunta final, que todo mundo está querendo saber sobre a sua opinião sobre o caso da defesa da Tatiane, né? Eu queria saber, assim, o acusado, ele pode chegar lá no júri e ficar quietinho, ficar silente, ou ele é obrigado a falar? Como é que é, Cíntia? Muito bem, muito obrigada pelas palavras. Com certeza não sou merecedora disso tudo, mas agradeço. E fico muito honrada mesmo, viu, professora? A senhora é já uma celebridade, nossa vice-presidente, que tem atuado grandemente aí em prol da advocacia, em prol da docência, já há tantos anos na docência. Parabéns pelo seu trabalho. A admiração maior é minha, viu? Com certeza, por todo o seu esforço, seu trabalho e dedicação. Mas Muito me conta, bem, muito pode ficar com a boquinha fechada? Como é que é isso? Não abra a minha bom. boca. Como é que Não é? falo para ninguém. Conta para nós, Polidori. Ele pode ficar com a boca fechada e o silêncio dele não pode ser tido como. Não é comunicível? Presume-se verdadeiro? Não, não é comunicível. No processo penal, o silêncio do acusado não pode ser em desfavor do réu, né? Não pode ser, ele ficou quieto, ele ficou calado, então ele é culpado. Isso não pode, porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. O interrogatório do acusado, ele tem dois momentos, né? Ele serve para duas coisas. Um para se defender e o outro para esclarecer sobre os fatos. Então, é um momento de defesa. Geralmente em plenário, desculpa, mais uma vez aqui escorregou. Geralmente em Eu plenário, a falei gente revelia, não, mas na verdade o silêncio implicaria na confissão, né? não implica na confissão e o juiz não pode aplicar. Mas a gente geralmente pede para explicar, principalmente em plenário que são leigos, a gente pede para o acusado falar, porque é o momento dele expor um pouco da sua característica, da sua personalidade, do seu histórico, porque todo crime tem uma história. E muitas vezes aquela história não foi contada por inteiro. Sabe aquela coisa que a vovozinha veio, ela só contou uma parte, mas ninguém falou o lado do lobo mau. Né? O porquê que ele correu atrás do Chapeuzinho Vermelho, por que ele queria fazer aquilo, se ele era tão mal assim mesmo, se ele perseguia mesmo ou não, ou se era Chapeuzinho Vermelho que de repente estava inventando as suas histórias, criando as suas fantasias. Então, precisa ter essa colocação de se ouvir, né? Que não são monstros, são pessoas que estão ali. E sempre tem uma história. Quem faz a defesa do acusado é o próprio acusado. O advogado, ele apenas vai direcionar para a parte técnica daquilo que o acusado está dizendo. Eu tive um caso aqui rapidamente, não sei se a gente tem tempo aqui para contar. Nós estamos só com 3 minutinhos e ainda tem que fazer aquela pergunta. 3 minutos. Tá. Então, acho melhor a gente deixar para uma próxima live. Mas como eu toquei no assunto, eu vou ser bem rapidinha com vocês. O acusado, ele mesmo falou que ele estava querendo matá-la, né? Segundo o que ela dizia, ele queria me matar. Mas ele ouviu batido na porta, ele parou de tentar contra a vida dela e foi atender a porta. Então, quando ele me falou isso, o que veio? Desistência voluntária. Porque se eu quero matar, eu continuo matando, mesmo batendo na porta, não batendo na porta. Se bateram na porta, eu fui abrir, é que ele desistiu. Então, eu só encaixei a defesa que ele me trouxe com a parte técnica. Então, essa é a grande pegada.
Doutora Cíntia, agora eu quero saber, o povo quer saber a sua opinião como defesa, como advogada de defesa de júri. Nós temos visto aí nas redes sociais, está correndo, todo mundo está comentando sobre o caso, né, a defesa daquele caso da Tatiane Spitzer, e que o advogado ele simulou lá um enforcamento, né, da assistente de uma jovem advogada, e está com uma repercussão enorme, né? E aí você falou sobre plenitude de defesa. E aí, para a gente fechar essa deliciosa live, um tema maravilhoso, com essa profissional brilhante, qual é a sua opinião? Como que você enxerga essa questão que está aí em debate? Muito bem colocado, é muito interessante. Eu não posso dizer de todo o processo, né, de tudo o que aconteceu, até porque eu não estou com os autos aqui, mas eu vi o vídeo e esse júri ele teve 7 dias de duração. Foram 7 dias que acusação e defesa se degladiavam, no bom sentido da palavra, para um demonstrar que deveria ser condenado, como ele acabou sendo, né, 30 anos, e outro para dizer por que ele deveria ser absolvido. Então, na plenitude de defesa, cabe a gente encenar. Porém, às vezes, pode ser que uma atuação muito exagerada seja desnecessário. Até porque, se eu quero demonstrar que alguém matou, eu não vou lá e vou matar também, Já né? pensou? Então, eu quero... Vamos, você mata o jurado. Eu Só quero quero, saber antes, eu você quero vai votar a demonstrar favor ou que contra? eu quero demonstrar que o tiro não foi de assim, foi de assim. Eu não saio atirando para todo lado para demonstrar como foi o tiro, mas eu simulo, né? Eu acredito que o advogado, no clamor ali, 7 dias de júri, e ele já fazendo a sua defesa com outros elementos, utilizou e talvez exagerou um pouco ali na força. Então, eu acredito que isso traz para a gente uma reflexão muito importante, até que ponto a amplitude de defesa deve ser aplicada, mas, em compensação, também preservar a integridade física e emocional das pessoas ali envolvidas, sejam elas assistentes, jurados, juízes, promotores, oficiais, né? Então, talvez houve um excesso de conduta. Talvez, eu não posso julgar, e quem sou eu para julgar um colega, até porque cada um tem o seu estilo e todos os estilos são merecedores de aplausos. Mas talvez ele se excedeu, né? Teve um excesso. Acredito eu que não foi a intenção dele, jamais, de causar algum dano. A assistente foi espontaneamente, né? Então ela também não foi obrigada. E eu acredito que no clamor ali das emoções, ele acabou se excedendo um pouco e Exagerou um veio, parece pouquinho, até que... né? eu achei desnecessário. Verdade. Bom, Cíntia, eu só posso te agradecer. Uma live maravilhosa. Essa profissional de um conteúdo exemplar e invejável, vamos dizer assim, invejável no excelente sentido. Penso aí que realmente muitos profissionais almejam esse brilhantismo. Doutora Cíntia tem aí uma vasta experiência em tribunal do júri e ensina, tá? Ela tem cursos para capacitação para o advogado atuar em júri. Então, eu queria aqui reiterar meus agradecimentos. Obrigada a todos, Alberto, todos. Doutora Bianca Mota, todos amar com palavras assim muito carinhosas. Muitíssimo obrigada. Cíntia, meu eterno carinho, minha eterna gratidão. E, olha, eu cada vez mais te admiro, sempre mais. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigada, Thaís. Obrigada, Érica. Obrigada, Célia. Obrigada, Cíntia. Gratidão. Expresso Forense tem a honra de dizer muito obrigada. E semana que vem, eu acho que nós vamos ter uma surpresa aí. E continuamos com o Expresso Forense, atendendo e dando dicas para a advogada e para o advogado. Uma boa noite, muitíssimo obrigada. Passou hiper rápido, Cíntia. Gratidão. Beijo, adorei. Gratidão minha, Amei. beijo. Fica com Deus, Vamos obrigada. voltar. Beijo. Obrigada a todos, um beijo enorme em Obrigada. todos. Boa chuvinha aí, hein, pessoal? Tchau, gente. Com licença. Fiquem de olho, Expresso Forense. Beijo. Beijos, tchau. Tchau.
encerrar.